Vamos falar de um conceito bem claro aqui. 3 dimensões: largura, altura e profundidade. Pois a gente pode implementar uma nova dimensão no nosso desenho. E é com a luz e sombra. Sim, a luz e sombra que muitas vezes o pessoal acha que, por ser um desenho 2D demais, você pode apelar somente para achuras, que é a técnica que se utiliza com o cruzamento de linhas. Ou então, se trabalhar com alto contraste, em que você vai saturar bastante as áreas de sombra, deixando elas totalmente escuras, sem meio tom, e o que é preto, é branco e fica assim. Assim como, logicamente, o pessoal que quer técnicas diferentes e acaba se utilizando, por exemplo, do esfuminho, que é a técnica dos tons de cinzas obtidos com grafite, ou até com a técnica aguada ou aquarelada, se utilizando de tons de cinzas obtidos com nanquim misturado com água, obtido também com aquarela. Ou pode ir para um aspecto mais técnico, com acabamento gráfico diferenciado, se utilizando de halftones, de retículas, aquelas áreas cinzas planas, ou até mesmo com graduações de tom, feitas por diversos micropontinhos. Acontece que todas essas técnicas, elas seguem princípios de luz e sombras. E se você só fica clicando o botãozinho, enchendo com um baldinho aqui, outro colar, cara, você vai estar fazendo uma esquizofrenia cromática no seu desenho. Você não tem nem noção do quanto esquisito pode ficar. E justamente para evitar esse tipo de esquisitice, a gente tem aqui o curso de luz e sombra. Não só os princípios de luz e sombra, luz contra luz, luz difusa, mas também entender sobre o processo gráfico, de como o seu desenho vai ser transmitido ao ser impresso numa revista, ao ser divulgado digitalmente com uma imagem até um pouco comprimida, para ser mais fácil de ser acessada por qualquer tipo de internet. Ou seja, como o seu desenho vai ficar em diferentes plataformas com diferentes técnicas. Nesse curso aqui, eu trago a minha experiência com o desenho 2D, com o desenho simulando um hiperrealismo 3D e também com acabamentos gráficos estéticos diferentes. Eu vou trabalhar tanto com luz e sombra tradicional, obtendo seja com o lápis, com técnicas de sombreado difusas. Vou trabalhar também com luz e sombra obtida com nanquim, através de bico de pena, de pincel, indo para o processo gráfico que eu exemplifiquei agora há pouco, falando da retícula, seja aplicada analogicamente ou a digital, que é muito comum hoje em dia com ilustração digital. E, para você entender de uma vez, quem estuda luz e sombra está estudando cor também. Então nós vamos ver como muitas vezes as técnicas de luz e sombra podem ser aplicadas em coloração, no processo da cor do seu desenho, da cor da sua página, da cor da sua ilustração. E é muito interessante a gente também notar de que luz e sombra não é simplesmente definir onde está batendo luz e onde eu vou botar sombra no desenho. Envolve também representar superfícies diferentes. Trabalhar com superfícies que simulam pedra, madeira, tecidos com trançado, como lã, como algodão, até mesmo coisas que envolvam uma textura que não é necessariamente nada um desses elementos que eu coloco, mas são texturas foscas, opacas. Assim como o pessoal que adora trabalhar mechas, personagens com elementos de tecnologia que muitas vezes tem uma textura metalizada, de metal escovado, esse tipo de coisa. Como representar essas texturas acetinadas. E nunca esquecer também as translúcidas, quando a luz passa, fica contida no ambiente como um vidro, embaixo d'água, personagens com tecidos que acabam esmaecendo a luz. E não dá para esquecer também, evidentemente, as dobras de roupa. Porque caso você não saiba, elas só são perceptíveis, as dobras da roupa, por causa da luz e sombra. Ou seja, nós vamos aprender a trabalhar também em dobras de roupa. Então esses 3 módulos, se você for observar, todos eles trabalham luz e sombra e estão aqui sendo oferecidos para você. E quem está oferecendo para vocês? Meu nome é Daniel HDR, eu sou autor profissional de quadrinhos. Trabalho com editoras do exterior, do mercado asiático, trabalho com a indústria de videogames também, com artes conceituais. Atualmente eu estou trabalhando com a série Mestres do Universo, baseada na animação do He-Man. Sabe o He-Man que você ouviu falar ou tu assistia quando tu era moleque? A série que está passando no Netflix está tendo todo o seu material de quadrinhos e eu sou o artista responsável nesse segmento. Esse material de luz e sombra que eu estou falando aqui, ele vem obviamente da aplicação de técnica, mas também do estudo. Porque quando você estuda o realismo na fotografia, a iluminação na fotografia, no vídeo, por exemplo, você vai perceber
que ao traduzir isso para o desenho, dependendo da plataforma que tu venha a trabalhar, tu vai ter limitações estéticas. E eu posso dizer isso claramente porque eu já passei desde o processo gráfico mais limitado, quando eu fazia fanzines, tirava fotocópias e tentava ter a minha sombra bem reproduzida num desenho que eu fazia no tamanho A3, eu ia publicar no tamanho de uma folha ofício dobrada, indo para o processo da internet 2.0, ali das tiras online de blogs, e evidentemente do trabalho para editoras, com trabalhos em alta resolução, que tanto eram feitos no papel e agora massivamente eu faço digital. Pois todas essas plataformas, elas acabaram recebendo meu trabalho e eu precisei entender como migrar minhas técnicas de sombra, meu conhecimento de Ashura, meu conhecimento de textura, para essas plataformas. E eu costumo colocar exemplos práticos, não somente de trabalhos meus, mas principalmente de outros autores que são monstros nessas técnicas de luz e sombra. Apresento todos eles, explico sobre a configuração, sobre como trabalhar os pontos focais, como separar planos, por exemplo, né? Tu tem vários elementos numa cena, como que a luz e sombra te ajuda a separar esses elementos na cena? Todos esses detalhes, esses nuances vão estar aqui para vocês. E, como vocês sabem, não dá para falar sem ter experiência própria, e eu digo para vocês. Desenhei alguns personagens bastante iluminados, né? Personagens na linha de super-herói com trajes bem coloridos, mas também trabalhei com personagens muito sombrios. E alguns desses personagens me permitiram trabalhar experiências técnicas diversas. Vou dar 2 exemplos bem claros aqui. Um deles eu trabalhei por métodos tradicionais, que foi, por incrível que pareça, não é sombrio nem um pouco, é o Digimon. Quando eu trabalhei com o material do Digimon para o mercado asiático e mercado norte-americano, eu tinha que seguir inicialmente, né? Por que eu digo inicialmente? Porque depois eu fui botando meu estilo aos poucos. Eu tinha que seguir o character design dos personagens, porque eles eram de uma franquia, né? Muito estabelecida, com animação, com videogame e tudo mais. O traço muito limpo ali, daquele tipo de mangá, e também com aquela estética de animação que tinha dentro do gibi, né? Ou seja, as cores eram planas, você não tinha degradês, os personagens com o traço extremamente pesado, me mostrou que justamente a separação de planos, quando tu tem que botar diversos personagens dentro do enquadramento, o traço, só o traço, o volume que tu faz com o traço, seja com uma caneta, com um pincel, com um bico de pena, já é luz e sombra. E aí, quando você preenche esses personagens com cor, muitas das artes eu acabei aplicando aquarela também, é impressionante, sabe? Como a cor acaba sendo modelada através da luz e sombra. Tu vai ter o ponto focal, tu vai ter a luz principal incidindo em cima do personagem, e aquele recorte que você está acostumado a ver em animações, né? O tal do cel shading, né? Quando tu aplica isso no desenho tradicional, tá na tua frente, sabe? Você percebe todas as nuances do personagem, as texturas que às vezes um traje vai ter, um determinado device que ele vai estar usando. Eu tô falando do Digimon, o Digivice tá ali. Então, teve esse processo de aplicar a luz e sombra em um desenho que praticamente não tinha uma sombra convencional, né? E agora eu vou pegar um outro oposto. Quando eu trabalhei com The Shadow, o Sombra, para Dynamite, é um personagem que parece até uma piada pronta, né? O nome do personagem é Sombra. Acontece que muito da mítica do personagem vem não só do modo como ele se apresenta, com o traje, com um Sharp, né, vermelho, escondendo o rosto dele, claro que o nariz dele fica protuberante ali para fora, o chapéu fedora, né, típico de personagens de quando ele foi concebido, né? Mas justamente a estética noir do quadrinho, ela me ajudou a trabalhar recursos de sombra, não somente sombras tradicionais com achuras, mas também com o uso de halftone, porque nesse quadrinho eu pude fazer uma experimentação digital e analógica ao mesmo tempo. Muitas das composições das sombras tradicionais eram feitas ali na mão, com achuras, com entrelaçamento de linhas, mas tu tinha esse esquema do volume, separando os elementos nos traços externos, e eu usei muito halftone, muita retícula, para remeter justamente a uma cultura estética de quadrinhos retrô. Isso foi muito divertido, impressionante. Dá até para citar um outro exemplo depois, o Battlestar Galactica, por exemplo, em que eu trabalhei com o likeness dos atores da série, e esse trabalho eu optei por usar uma retícula com linhas em diagonal. Foi desafiador porque eu só usei uma determinada textura,
mas eu precisava representar diversos elementos. Então, por vários momentos da história, eu pude separar as luzes de luz e contraluz. Tinha muito traje metálico, os personagens tinham Cylons, que eram aqueles ciborgues todos cromados. Eu ia lá, fazia efeitos de luz e sombra, tradicional e digital. Ou seja, não é só a mídia quadrinhos. Casualmente eu peguei 3 histórias em quadrinhos, mas na ilustração, no momento que tu trabalha, mesmo com arte digital, informações estéticas de separação de luz, de atmosfera do desenho, todas essas coisas menores, elas acabam servindo como complemento até para o processo da cor e para o embelezamento do desenho. Hoje, com a alta tecnologia, a gente pode até pensar assim, por que eu vou estudar luz e sombra? Eu já posso tudo fazer esse volume com a cor, pois a cor, ela também é a luz e sombra. Porque, acredite você, se você não tiver uma noção de luz e sombra, o teu processo de cor, ele vai ficar perdido, como um cachorro em dia de mudança. E então eu estou convidando você para fazer esse curso de luz e sombra com 3 módulos completíssimo. Tudo que você precisa saber para a aplicação de luz e sombra com luz, contraluz, luz natural, luz difusa, com efeitos de textura, textura cromada, acetinada, translúcida e efeitos de tecido, tanto para o tecido parecer pesado, tu aplicar luz e sombra nas roupas dos personagens e fazer dobras coerentes que não fique parecendo que o personagem está vestindo uma roupa de papel todo amassado. Você está convidado para fazer esse curso e eu tenho tanta certeza que você vai gostar, que vai ser útil para você, que eu tô te dando 7 dias para fazer esse curso aqui. E se você não gostar, a gente devolve o seu dinheiro. É sério que eu tô falando. Se você gostou do curso, você com certeza vai se aprofundar em todas as técnicas e tu vai ver elas acontecendo no teu desenho. Porque eu sei que tu tem um desenho legal, mas na hora de fazer a luz e sombra, parece que tu tá estragando o desenho. A luz e sombra, a Ashura, é uma faca de 2 gumes. Ou tu salva um desenho, ou tu perde ele completamente. Então eu vou te ajudar a não perder o desenho, a justamente deixar ele muito melhor do que ele já é. Vem com a gente, vem estudar.